A maconha está liberada? Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Estamos começando hoje um conteúdo um pouco diferente do usual, mas o assunto não é nosso. Nós temos aqui que analisar o que acontece em Brasília. E Brasília agora, o assunto é maconha. Não é isso, Rodolfo Flávio? É isso, né? Quer dizer, hoje se discute ali na esplanada dos ministérios, em cima, vamos dizer, ali da letra daquela canção do Pepeu Gomes e da Baby Consuelo, lembra? Você pode fumar baseado? Ainda não pode. A discussão é essa que a gente precisa levar adiante. Lembra aquela outra? Eu vou apertar, mas não vou acender agora. De qualquer maneira, é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, e agora falando de análise política para que você entenda, acabou gerando uma nova confusão naquela Praça dos Três Poderes, porque o que houve de reclamação depois só da primeira parte da decisão de ontem, porque hoje tem a segunda parte do julgamento, já é grande. A grita é grande na capital federal. Isso porque vocês devem estar acompanhando, mas a gente vai fazer um pequeno resumo para que vocês entendam. O Supremo Tribunal Federal, provocado diante de uma ação que criminalizou um usuário de maconha, deixando claro, essa decisão do Supremo não é para as demais drogas ilícitas, é exclusivamente para porte de maconha. E nessa ação o Supremo foi provocado para justamente definir se a pessoa, ao ser pega com determinada quantidade, ela seria classificada como usuária ou como traficante. Por quê? Ao ser classificada como usuária, ela não seria criminalizada. Essa é a grande discussão. E ontem o Supremo definiu exatamente isso. Não é mais crime portar maconha no Brasil. Porém, a segunda parte da decisão que vem hoje define justamente a quantidade. E a discussão está se vai ficar entre 25 gramas ou 60 gramas. Mas já há um entendimento que não deve passar de 40 gramas. Sabe por quê, Rodolfo Lago? Por conta da famosa buchinha de 50. O traficante já vende 50 gramas, é um hábito dele. Portanto, eles querem que chegue no máximo a 40 gramas, sendo que existe um entendimento de 25. Portanto, este é o assunto do Supremo Tribunal Federal. Mas o Congresso não gostou, né, Rodolfo? Não gostou, né? Brincando ainda com mais uma musiquinha que trata aí do tema, né? Tá um cheiro de mato queimando ali na Praça dos Três Poderes. Por quê? Porque, muito provavelmente, a decisão tomada pelo Supremo vai gerar mais uma reação no Congresso Nacional. Como primeira reação, já foi feita a chamada PEC das drogas, que o autor é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então isso já dá um peso a essa PEC muito grande, que criminaliza, torna crime a posse de qualquer tipo de entorpecente. Então ela vai mudar a Constituição. Mudando a Constituição, muito provavelmente o Supremo vai ter que fazer uma nova interpretação, um novo julgamento, porque o Supremo está interpretando agora, julgando agora com base na atual Constituição. E aí, diante do que aconteceu ontem, já houve uma reação. Pacheco deu uma entrevista ontem à tarde, onde ele já se posicionava contrário, criticava a decisão do Supremo. E aí o que aconteceu? Quando chegou mais tarde, quando chegou à noite, o diário da Câmara, o diário oficial da Câmara, publicou uma resolução do presidente da Câmara, Arthur Lira, instalando uma comissão para julgar lá na Câmara a PEC das drogas. Era uma decisão que ele já tinha deixado pronta. O Arthur Lira está em Portugal, né? Ele viajou para Portugal. Você sabe qual o nome do evento que ele está lá? É o Gilmar Palusa. O Gilmar Palusa, estão chamando de Gilmar Palusa, o fórum jurídico que o Gilmar Mendes patrocina todo ano lá em Lisboa, em Portugal. O Arthur Lira viajou, deixou esse negócio pronto, mas disse: vamos ver o que o Supremo vai fazer antes da gente publicar. Feita tomada a decisão do Supremo, ele publicou. E aí instala-se a comissão então vai analisar a PEC das drogas para que ela seja colocada em votação. E aí, de novo, essa discussão vai voltar muito provavelmente ali para o Supremo. Então,
em torno aí da maconha, em torno do baseado, uma nova crise entre os poderes. Uma nova crise com reações duras, porque como o Rodolfo Lago bem lembrou, Arthur Lira está longe do Brasil, está em Portugal no chamado Gilmar Palusa, que é outro nome engraçado que criaram para esse encontro do Gilmar Mendes, mas de qualquer maneira o interessante é que, mesmo longe, deixou claro que a intenção da Câmara é seguir com a PEC. E a PEC, como o Rodolfo disse, ela na verdade reverte tudo que está sendo decidido no Supremo. E se o Supremo é um tribunal constitucional, ele vai ter que revisar também as suas decisões. Agora, de fato, Pacheco foi duro. Pacheco chegou a falar que o Supremo atravessou realmente o corriguinho, como se diz aí na gíria popular, e pegou competências que não são da Suprema Corte. São competências do Congresso Nacional, a legislação, e que o Supremo poderia ter aguardado mais tempo para que a PEC, que é justamente a autoria dele, seguisse. Não aconteceu, portanto, uma nova briga, uma nova disputa política está estabelecida em Brasília. É isso, né? O que vem acontecendo, e isso é muito sério, muito grave, né? Apesar de todas as brincadeiras que a gente fez ao longo aqui do programa. As posições dos poderes estão ficando cada vez mais diferentes, né? E isso daí é muito ruim, porque democracia é convergência. Quando se age assim, você desequilibra tudo e fica tudo muito complicado. Então, quer dizer, hoje você tem um Supremo cuja maioria dos ministros foi indicada em governos anteriores, que tem hoje uma posição um pouco mais progressista com relação a questões, especialmente a questões ligadas a costumes. E um Congresso, ao contrário, que o cidadão brasileiro elegeu em 2022, que é extremamente conservador nesses pontos, né? Extremamente conservador nesses pontos, porque existe ali posições muito fortes, algumas até que também tem cunho religioso, enfim, mas é muito conservador. Então isso gera esses embates o tempo todo, embates que muitas vezes obriga a entrada do próprio governo. O governo está tentando ficar fora dessa pauta, mas não consegue, porque a sociedade exige. O ponto extremo dessa coisa foi a discussão sobre o aborto. O Congresso interpretou de um jeito muito mais conservador do que depois verificou-se que é a posição da sociedade. Mas agora volta o tema com relação a essa questão das drogas. E aí talvez o posicionamento, Alexandre, da sociedade seja outro. Porque, de novo, bate ali nas camadas mais pobres da população uma discussão direta, né? No caso do aborto, a gente via que a discussão direta baseava-se ali na questão da violência, do estupro, isso sentido na população mais pobre. Agora é o lance do que eles veem ali nas suas periferias onde eles moram, do tráfico, da boca de fumo, do peso ali que criminosos têm ali. Então, é uma coisa para a gente observar agora. E uma coisa é fato, ainda que o Congresso modifique e a tendência é que seja modificado, o Supremo tenha que revisar, um fato é realmente real. No Brasil, uma pessoa branca, de classe mais abastada, morador de Zona Sul ou de bairros considerados de classe média alta, se for pego portando maconha, ele é liberado, em sua maioria. Agora, se isso acontece na periferia, no subúrbio, a pessoa é negra ou pobre, ela automaticamente é enquadrada e muitas vezes vai para um presídio como traficante. Portanto, são dois pesos e duas medidas para a mesma questão. Nesse ponto, o Supremo realmente tem que definir. Mas cabe também, como disse, tanto Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira. A questão de legislação é do Congresso Nacional. Ou seja, o assunto ainda segue. Agora daqui a gente que não pode, que está estourado o nosso tempo e temos que encerrar este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. E deixando aquele convite, se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.